Sra. Presidente. Cumprimento também as colegas e os colegas de Comunicação Social e, sobretudo, o Sr. Engenheiro Carlos Pimenta, agradecendo desde já a disponibilidade que demonstrou para estar nesta comissão, por solicitação do PSD, porque entendíamos que seria importante termos aqui um contrabalanço daquilo que íamos ouvindo, uma vez que um conjunto de especialistas fomos ouvindo, era maioritariamente de um lado da equação e que queríamos também que o outro lado da equação tivesse também, digamos, um peso e, sobretudo, informação suficiente para que a nossa reflexão e para que em sede de relatório também se pudesse refletir isso. Sr. Engenheiro, nós, nesta sala, todos temos consciência de que existem sobrecustos na tarifa da energia, sendo muito importante compreender como é que esses sobrecustos foram gerados, se há responsáveis pelos mesmos, quem os são, se alguém beneficiou dos mesmos e, sobretudo, o que é que nós poderemos fazer para melhorar a situação. Porque, independentemente daquilo que se vai dizendo, há uma coisa que é concreta no dia-a-dia dos portugueses. É a fatura que chega ao fim do mês, que, de facto, é cara, é pesada, está acima daquilo que são as faturas dos nossos principais parceiros europeus, e ainda para mais quando o nosso nível de vida fica também na faixa inferior da média europeia. Sr. Engenheiro, um primeiro conjunto de questões tem a ver com alguma das matérias que já referiu, foi antecipando algumas das questões, mas que eu acho que é importante frisar. No início deste século existia, de facto, um grande consenso sobre a necessidade de Portugal aumentar a capacidade de produção de energia elétrica. A economia precisava, os novos indicadores de bem-estar das famílias também o exigiam e, por isso, era necessário fazer mais energia em Portugal. Houve uma intensa discussão entre que tipo de tecnologia utilizar para assegurar que essa capacidade de produção de energia projetada, respeitando os acordos estabelecidos, nomeadamente no que diz respeito às emissões de gases nocivos para os ambientes. E é assim a decisão de vários governos foi, de facto, apostar forte nas renováveis eólicas. O vento está cá, o terreno estava cá, energia endógena e limpa e poderia ajudar a cumprir estes objetivos. Mas nós, em audições anteriores, fomos ouvindo várias vezes que a introdução de um grande número de capacidade de produção de energia eólica em regime de feed-in tariff, num sistema que já estava dominado pelos CAIs e pelos COMECs, contribuiu, segundo o professor Clemente Nunes, para a criação de um cóctel explosivo, da qual resultaria aquilo que o engenheiro Mira Amaral classificou do monstro elétrico. E a questão que ele coloca é esta, que perante a necessidade de implementação de medidas que respondessem aos desafios ambientais colocados, teria existido uma melhor alternativa à da aposta de energia eólica? Segunda questão. Na sua opinião, foram devidamente ponderados os impactos que seriam gerados pela introdução massiva da capacidade de produção da energia, da produção eólica, num sistema que já era dominado com produtores que beneficiavam de CAIs e de CMECs? E uma terceira questão ainda neste primeiro momento tem a ver com o outro lado da balança. A aposta foi esta, o CG já referiu, e eu pedi-lhe que explicasse, o outro lado era, de facto, a energia nuclear. Nós ouvimos aqui várias vezes dizer o nuclear não, seria complicado, perigoso, mas acho que era importante percebermos quais eram os riscos ambientais, económicos, financeiros, sobrecustos maiores do que das eólicas. Será que nos pode ajudar a refletir nisso? Até porque o debate continua vivo, porque ainda hoje, no Vida Económica de hoje, o ex-deputado e membro do Comitê Central do PCP, Agostinho Lopes, vem na primeira página dizer exatamente que é preciso avaliar a solução nuclear para Portugal. E por isso, quer dizer, o debate já não estamos no ano 2000, nos anos 90, estamos ainda nos dias de hoje, em cima da mesa, por força, de facto, de termos esta fatura energética que chega aos portugueses, que está acima da média e daquilo que nós desejaríamos. Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Passo de imediato a palavra ao Sr. Engenheiro Carlos Pimenta para responder. Queira ter a gentileza, por favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Então, vamos primeiro ao nuclear, depois vamos ao gás, que era outra alternativa, e depois passamos também, rapidamente, nos CAIs e nos COMECs, que eu não sou especialista e não li nunca nenhum dos contratos dos CAIs e dos COMECs, direi apenas uma coisa rápida sobre isso. Mas vamos primeiro ao nuclear. Já falámos há bocado do que aconteceu no século passado, agora o que aconteceu este século.
é uma discussão perfeitamente legítima. Há muitos países que têm o nuclear. Portanto, o meu trabalho de fim de curso, já lá vão muitos anos, em 79, foi sobre o nuclear. A partir desse dia eu fiquei antinuclearista manifesto. Portanto, ainda sou da geração do nuclear Nein Danke. Portanto, com os autocolantes postos no... Qual é a situação atual? Depois dos acidentes de Chernobyl, a União Europeia questionou sobre o nuclear. E os principais fabricantes, que era na altura a empresa Areva francesa e as Siemens alemãs, vieram com um tipo de reator chamado EPR, que era à prova de bala. Aquele reator não podia falhar. E o primeiro reator que foi encomendado desta geração foi pela Finlândia, um país que já tinha nuclear instalado, tecnologia russa, e que precisamente queria substituir uma central antiga que tinha riscos muito grandes, sobretudo evidentes depois do acidente de Chernobyl. Essa central foi adjudicada por 3.500 mil milhões, ou seja, 3.500 milhões de euros, agora ia dizendo, como dizem os ingleses, que é os billion, portanto, 3.500 milhões de euros. E devia estar pronta em 2009. Pronto. E foi essa central, eu cheguei a estar num debate na televisão com um dos especialistas que cá tiveram e que foram citados, em que ele dizia que em Portugal eles até financiavam. Nós não tínhamos que pagar nada à cabeça, pagava-se depois ao longo dos 40 anos de funcionamento da central. Bom, estamos em 2018, esta central não está a funcionar. A Siemens saiu do consórcio pagando 600 milhões e fechou o Departamento de Energia Nuclear. E, aliás, depois comprou uma empresa eólica da Dinamarca e hoje é um dos grandes produtores eólicos do mundo. Os franceses continuaram. A conta já vai em 11.500, quase 12 mil milhões de euros e a central não está a funcionar. Como nós não comprámos essa central e outros também não compraram, o Estado francês obrigou a EDF a comprar essa central. E essa central foi adjudicada por 4 mil milhões de euros, está em construção na Normandia, em Flamanville. Pois essa central já vai também perto dos 12 mil milhões de euros e também já leva anos de atraso. Agora imagina o que era em Portugal o risco financeiro. Quando lhe foi aconselhado nisso, em 93, o professor Hernani Lopes, a coisa que o mais assustou foi o risco financeiro. Porque uma central nuclear é os ovos todos num único cesto. Se aquilo tem um problema, não dá para, como nós, o carro faz um barulho e diz isto aguenta até ir ao mecânico. Não dá, para. E é ficar a olhar para 11 mil milhões de euros parados com o taxímetro dos juros a contar e onde é que está a eletricidade que isso produz e que devia produzir. Tem que estar numas centrais de backup, como disse ontem o professor Peças Lopes, estão paradas à espera que o nuclear pare. Porque é todos os ovos no único cesto. Bom, em 2008, o engenheiro Mira Amaral, com o engenheiro Clemente Pedro Nunes e Sampaio Nunes publicaram este livro a defender a discussão da opção nuclear como uma opção válida para Portugal. Depois, em 2012 publicaram um manifesto no qual dizem que esta opção tem que ser discutida outra vez em Portugal. E apontam ali um custo de 24 euros por megawatt-hora de umas centrais coreanas para os Emirados Árabes Unidos. Bom, eu ontem fui consultar os sites dos Emirados Árabes Unidos e não está nada a funcionar. E, como eu digo, neste mesmo ano de 2012, os ingleses assinaram um contrato de substituição de centrais velhas que tinham por os reatores em Hinkley Point, desta tecnologia, e assinaram um feed-in tariff de 92 libras,5 valores de 2012, atualizados com a inflação até ao fim da vida da central, que ainda não começou a ser construída. Hoje já está a 100 e acima de 110, quase em 120 euros por megawatt-hora, de uma central que ainda não começou a ser construída. E fica para o Estado os resíduos, o desmantelamento em parte, e uma coisa que ninguém fala, que é o risco. Há uma convenção que limita a indenização a pagar por um operador nuclear na Europa a 700 milhões de euros. E ao Estado que a licencia a 800. Quer dizer, se houver um acidente em Espanha, Deus
que não haja, a indemnização máxima que o operador da central do outro lado da fronteira paga são 700 milhões de euros. E a indemnização máxima que o Estado espanhol pode pagar são 800 milhões. Em Fukushima, os prejuízos já foram acima de 90 mil milhões. Bom, o Sr. Deputado Jorge Costa vai-me perdoar agora uma brincadeira, está bem? Mostre lá o slide a seguir, João, se faz favor. Então, vou-lhe mostrar uma brincadeira. É este. Este foi tirado ontem do site do Bloco de Esquerda. Era, em 2012. Mas está lá no site ainda, fui lá buscá-lo ontem. E então faz uma análise àquilo que é dito no manifesto. Desculpe, pode tirar, João. Foi só uma coisa porque eu conheço bem, mas não quis deixar de ter esta graça também para aligerar um bocadinho um tema que é tão pesado. Eu penso que o nuclear, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, é uma opção zero para Portugal. Ponto. Gás natural, ciclo combinado. Bom, eu não sei se os senhores deputados conhecem, devem conhecer, se calhar, desculpa, obrigado. Bom, conhecem a estrutura de funcionamento, a estrutura de custos. Já falámos que uma estrutura de uma central a gás, ciclo combinado, moderna, do dia de hoje, em 2018, custo industrial, ou seja, o custo variável do combustível, aliás, esse custo, a ERSE até o calcula para as centrais que têm e o CAI, não é? Como tapado ao arteiro, mais o custo da amortização do investimento, os custos operacionais, a tarifa de acesso à rede e o CO2, dá um valor entre 76 euros por megawatt-hora e 99 euros por megawatt-hora. Sr. Deputado, só as eólicas adjudicadas no primeiro período de 2002 e que estão a acabar, essa tarifa a começar a acabar a partir de 2020, é que têm valores superiores a estas. Portanto, as eólicas adjudicadas no concurso de 2006 e 2007 e 2008 já têm e já tiveram, na altura, tarifas mais baixas dos custos industriais do ciclo combinado. Além disso, Sr. Deputado, o gás é todo importado, o preço do gás muda e o valor do euro face ao dólar também muda. E os malefícios da queima do gás começam logo na própria central. Uma central de ciclo combinado, que é a mais eficiente forma de produzir energia elétrica a partir de combustíveis fósseis, tem um rendimento de 60%, o que quer dizer que eu ponho 100 de gás, que paguei os 100, mas em eletricidade já só saem 60. Os outros 40 ficam na central. E eu paguei os 100. E a poluição que é gerada é sobre os 100 que são queimados, não é sobre os 60 que saem em eletricidade, em termos de unidades de energia equivalentes. Portanto, volatilidade, impacto na balança de pagamentos, impactos negativos na saúde. Portanto, faz falta haver térmica? Faz, mas já a temos. Não era questão de produzir mais. O termos optado pelas energias renováveis permitiu aquilo que foi dito antes. Tecnologia nacional, energia limpa, dispersão no território, criação de valor acrescentado e de emprego e tarifas que têm uma curva de aprendizagem. Ontem, salvo eu, desculpe, foi um dos senhores deputados, não me lembro qual deles, qual de vocês, que perguntou sobre como é que o Estado capturou a maturidade tecnológica. O Estado capturou a maturidade tecnológica. Porquê? Porque senão não tinha, em 74, ainda estava no governo, salvo eu, do Dr. Pedro Santana Lopes, ou do Dr. Barroso foi um deles, publicado o diploma, o 33 de 2005, que estabelece o teto de 74 ou 33 gigawatt-horas, o que depois vai ser refletido no concurso de 2005, já no professor Castro Guerra. Portanto, o Estado capturou uma parte de uma... E mais, Sr. Deputado, se o Estado fizer hoje um novo concurso, pode ser um leilão, eu garanto-lhe que os preços que vai ter vão ser abaixo de 60, eventualmente em alguns sítios abaixo de 50, porque as máquinas evoluíram muito, são muito maiores e muito mais baratas e produzem muito mais. Aliás, os senhores deputados, ainda não foi dito nesta comissão, na próxima década, a energia elétrica de origem eólica vai aumentar em Portugal, mas sem custos nenhuns para o consumidor e com menos impacto na paisagem.
Eu dou-vos um exemplo concreto de um parque onde também, indiretamente, tenho responsabilidade profissional. Era o pior parque desta empresa. Funcionava em horas equivalentes à potência máxima 1.600 horas. Ou seja, na prática, trabalhava para cumprir mal os rácios do pagamento do empréstimo bancário. 4 máquinas, um parque pequenino. Arrancam-se as 4 máquinas, põem-se 3, produz o dobro e o custo de investimento por megawatt é metade. Isto já não vai precisar, porque já está fora desse regime, vai ser feito na generalidade dos parques na próxima década, completamente em regime livre e, portanto, a infraestrutura que nós instalamos, os caminhos, as redes elétricas, as subestações no alto das serras, vão ser todas aproveitadas. O que sai, e as máquinas são recicladas a 95%, porque praticamente só o que não é reciclado é a fundação que fica coberta por terra vegetal e que ao fim de 1, 2 anos já não se nota que teve lá uma máquina eólica, porque o resto é tudo reciclado, seja para tudo, o aço, o cobre, as fibras das pás, é tudo reciclado. Arrancam-se, desculpem a expressão, os pirulitos, as ventoinhas, e são construídas outras, o que é uma nova oportunidade de investimento para a indústria que está baseada em Portugal, de produzir, por exemplo, em Aveiro, e agora brevemente em Viana do Castelo, já se fazem pás com quase 60 metros de comprimento, já imaginaram o que é? Isto posto na horizontal, no centro de um estádio, é maior do que o Estádio da Luz, que é o maior estádio, a área de varrimento. Como a área de varrimento Pierre ao quadrado, não é? O raio ao quadrado, imaginam o tamanho da vela. Aqueles que gostam de atividades náuticas da vela podem imaginar o aumento de produção para o mesmo vento. O recurso é o mesmo. As máquinas vão voltar a ser feitas em Portugal, vão diminuir o número de máquinas na paisagem, aproveitam-se as infraestruturas todas que lá estão, as populações continuam a beneficiar deste ganho, o país duplica, ou não duplicar é um exagero, desculpem, foi um entusiasmo, mas não duplica, mas aumenta significativamente a parte de energia, da eólica, que hoje está em 22%, e até nem precisa de aumentar a potência, porque a mesma potência produz mais horas, porque a máquina é maior e apanha melhor o vento. Portanto, Sr. Deputado, a opção foi boa, as alternativas do nuclear ou do gás não eram tão boas, têm outros problemas, algumas nos casos do nuclear, que não são ultrapassáveis. Os resíduos, eu quando tirei o curso, já lá vão, foi em 78, já lá vão muitos anos, diziam-me que o problema dos resíduos era uma coisa que em 20, 25 anos estava resolvido. Já tenho 44 anos, descontos para a Caixa e ainda está por resolver. O problema dos resíduos não está resolvido. Em lado nenhum do mundo. Em lado nenhum do mundo. Porque há resíduos nucleares que têm uma duração acima de 50 mil anos. E eu pergunto, qual é a formação geológica que tem estabilidade com tremores de terras, com fissuras e microfissuras de 50 mil anos? E o que é que pomos? Um homem da Securitas cá em cima a garantir que lá embaixo não acontece nada durante 50 mil anos? Quer dizer, por amor de Deus, o Império Romano foi há 2000. Estamos a falar de uma escala de tempo, quer dizer, 50 mil anos não havia sapiens sapiens na Europa. Quer dizer, portanto, desculpe, Sr. Deputado, mas eu acho que, portanto, e em relação aos QMEC e aos CAIs que falou, eu não sei muito pouco disso e, portanto, treinador de bancada não gosto de ser. Mas, por causa das discussões que houve, fui buscar a decisão da Comissão Europeia e eu já não me lembrava o que é um CAI, exatamente. O CAI, estou a ler o que a Comissão Europeia escreveu neste parecer de 2004, diz: os CAI eximem os produtores vinculados de todos os riscos associados aos investimentos cobertos pelos contratos, dispõem de garantia de reembolso de todos os seus custos e de venda de um montante fixo de eletricidade a um preço garantido durante um período determinado e muito longo. Este fator de segurança contra todos os riscos no mercado que, aliás, é muito cíclico, é proporcionado sem qualquer contrapartida. Uma eólica tem o feed-in tariff que aqui se falou, mas quando não há vento, não ganha. Não produz, não ganha. O CAI não produz e ganha. Uma eólica está em manutenção e não ganha. Não produz, não ganha. Os outros não. Portanto, Sr. Deputado, eu acho que as eólicas passam bem na comparação com os CAI e com os COMECs. Faça favor, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro, ficou claro a sua opção e a justificação das mesmas. Mas
A questão é um bocado aí, independentemente de, enfim, de se perceber mais ou menos de COMEX. A questão é um bocado esta, que tem a ver com o seguinte, é que quando avançamos em força para as eólicas, e bem, também expresso aqui a minha opinião, para que não haja dúvidas, tínhamos era este modelo onde existe este mecanismo de compensação para as unidades convencionais. E não se ouve, ou seja, existia um modelo de compensação para as unidades convencionais produtoras de energia, que já dispunham dos CAIs e dos COMEX. E quando a decisão política é no sentido de que a primeira energia a entrar no sistema é exatamente a que vem das renováveis, das eólicas, significa que do outro lado deixa de haver uma preocupação de produzir eficientemente porque está garantido. Aliás, o COMEC é maior quanto maior a energia eólica é introduzida no sistema. E era sobre essa perversidade, se essa perversidade não tem algum peso na fatura. E, por outro lado, também temos vindo a ouvir dizer aqui que a aposta, sendo certa no princípio, se calhar foi extemporânea pela falta de maturidade ainda da tecnologia existente na energia eólica. Concorda? Valeria a pena termos sido mais modestos, demorado mais tempo para apostar e esperar que outros desenvolvessem a tecnologia? Era essa a questão que eu também deixava nesta fase. Deputado Emílio Guerreiro, eu ontem, foi uma das últimas perguntas, houve o senhor deputado Bruno Dias, que perguntou ao professor Peças Lopes se era um early adopter ou um smart follower, e ele disse: eu sou um early adopter. Pronto, exatamente. E eu também sou um early adopter, mas na altura em que nós não adoptámos a renovável, a eólica, não fomos os early adopters. Eu gostava um dia, é um sonho, não é do clima, mas é que nós tivéssemos alguns dos procedimentos de governança. Governança não é governo, é governança, a maneira como nos governamos todos, entre nós, nas famílias, nas câmaras, nas empresas, na República, como têm os dinamarqueses. Eles são ricos porque se governam bem, porque em 1814 já tinham escolaridade obrigatória para toda a gente, mesmo os imigrantes. E quando nós entramos na eólica a sério, portanto, no início deste século, já a Dinamarca era o maior produtor do mundo de máquinas eólicas. Um país daquele tamanho, mais pequeno que Portugal, com menos gente que Portugal. E o laboratório, o equivalente ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil deles, o RISO, que tinha sido originariamente um laboratório feito para o nuclear, porque eles tinham pensado fazer o central nuclear, tinha sido reconvertido e tem hoje centenas de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro a ganhar dinheiro, a fazer faturas, a fazer auditorias, a fazer expertise, portanto, desenvolvimento, no mundo inteiro. Porquê? Porque eles apostaram de que o futuro ia estar nas renováveis. Isto ainda no século passado. E este mês passado, eu tenho aí um slide que mostra isso, a Dinamarca, os partidos do governo e da oposição, juntaram-se e fizeram um acordo da visão para a energia e para o clima, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, até 2030. Até 2030. E o que é que isto dá? Dá que a Apple, a Facebook e foi o Google, salvo erro, resolveram instalar os centros de processamento de dados na Dinamarca. E o crescimento de consumo elétrico destes centros, megacentros de dados, é tão grande que calcula-se que quando lá chegar a 2030, 17% da energia elétrica da Dinamarca vá para estes centros. Portanto, eles atraíram a Apple, a Facebook e a Google para se instalar lá. E como é que esta eletricidade destes centros, que vão ser 17% da eletricidade em 2030, da Dinamarca, vão ser fornecidos 100% a partir das renováveis, nomeadamente da eólica, e vão ser feitos vários parques eólicos de raiz só para isto. E então os partidos todos, do governo e da oposição, numa comissão como esta que está aqui, com certeza, ou com a governança que eles têm no Parlamento, porque eles até têm a tradição de governos minoritários, e conseguem-se governar apesar disso, e bem. Pois. Já me esqueci, estava no Parlamento. Mas, os senhores deputados, já viram o que é que significa ter uma visão, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, até 2030,
do que é que o país quer. Dos parques fotovoltaicos que vai fazer, eólicos no mar, eólicos em terra, biomassas, cogerações. Isto dá e quais são as condições? Condições económicas, condições de contrato, condições... Isto permite o quê? Estabilidade. A palavra é essa, estabilidade. Permite que os investidores, os cientistas, as comunidades, na Dinamarca, os maiores número de produtores são produtores caseiros. São quintas, são agricultores, são bairros, são pequenas cooperativas. E depois a seguir também há as utilities, a Dong, por exemplo, dinamarquesa, passa publicidade, é um dos maiores operadores do mundo de eólica offshore. Porque tendo esta estabilidade, conseguem correr riscos porque sabem que têm um horizonte temporal. Eu peço desculpa agora aqui aos seus deputados, não é outra brincadeira ali para o Sr. Jorge Costa, mas este sobressalto em que as renováveis têm vivido em permanência, só leva, eu digo-lhe o que é que leva, mas digo-lhe com toda a sinceridade porque é verdade, leva a que os pequeninos, e eu estou-lhe a dizer de verdade, porque são investimentos pequeninos, de uma máquina, de 3 máquinas, familiares ou de pequenas associações, estão a vender ao desbarato. Estão a vender a fundos internacionais ao desbarato. Eu estou a falar coisas que estão a acontecer agora. Não é coisas que aconteceram no passado. Coisas que aconteceram agora. As pessoas não fazem ideia do efeito do efeito que teve aquele episódio de novembro de 2015 do imposto dos 250 milhões. 17, desculpe. Muito obrigado. É que é assim, quando temos uma utility muito grande, que fatura 50, 60 bilhões por ano, desculpe, milhares de milhões por ano, essa utility pode esperar, essa utility tem capitais próprios, tem ativos muitos, tem um grande portfólio, um grande mix, uma mão dá para a outra, e além disso podem comprar barato a quem não tem recuo. Quem não tem recuo e tem tudo apostado ali, e apostou na Alemanha, há milhares de produtores individuais. Mas quando eu digo milhares, é muitos milhares. E em Portugal, o caminho que eu quero é esse. É que haja milhares. E o caminho que eu quero é, como disse o professor Jorge Vasconcelos, que a lei portuguesa antecipa a tradução da diretiva e permita as comunidades de energia. Permita que um consumidor, um grupo de consumidores, possa vender aos vizinhos, à comunidade ao lado. E isto é que é a verdadeira democratização. É termos, outra vez, as pessoas, como antes da Revolução Industrial, a tratar da sua energia. Na altura era ineficientemente, era com lenha, com o que podiam. Agora é com alguma sofisticação, mas a sofisticação já é controlável por pessoas que não precisam ter muita formação, porque o software, os interfaces já são tão fáceis que mesmo uma pessoa que não tenha nada de engenharia consegue controlar facilmente um ecrã tátil e programar os seus consumos e as suas produções. Portanto, Sr. Deputado, eu penso, muito sinceramente, ponto 1, eu não posso crucificar os decisores políticos de 2003, 2004, 2005, 2006, que foram vários, estamos aqui a falar pelo menos de 3 governos e de mais do que 3 secretários de Estado, porque houve vários secretários de Estado no mesmo governo, que tomaram... Vamos ver, os CMECs são simultâneos com a preparação do concurso das eólicas de 2000, que dá o salto para a parte industrial. O concurso das eólicas sai em julho de 2005, mas já estava a ser preparado em 2013 e 2004. E os CMECs saem, salvo erro, 2004, 2005 ou 2006, anda por aí. Tudo é simultâneo. Portanto, eu acredito que hoje, olhando retrospectivamente para trás, teria sido possível fazer melhor. Acredito. E é óbvio que teria sido possível. Mas na altura estava tudo a acontecer ao mesmo tempo. A mudança das diretivas europeias, o forçar o abandonar o regime dos CAIs e passar para o regime dos CMECs, e ao mesmo tempo a aposta industrial nas renováveis e as diretivas que impunham limites vinculativos até 2010, indicativos daí para a frente, para as renováveis em Portugal. Portanto, tudo é simultâneo, o Sr. Deputado tem toda a razão. Hoje, retrospectivamente,
dir-se-ia que a otimização teria sido diferente, mas foi o que foi. E eu penso que o balanço, apesar de tudo, é positivo. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passo a palavra de novo ao Sr. Deputado Emílio Correia. Faça favor, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro, muito obrigado e compreendo, mas há aqui uma questão que tem vindo a ser referida sistematicamente nesta Comissão e que também está também um pouco na origem desta própria Comissão de Inquérito. E nós percebemos a importância das renováveis, percebemos as questões ambientais, ainda não falámos, mas também depois peço a sua opinião sobre essas questões das metas, nomeadamente do âmbito do Acordo de Paris, em que Portugal já está muito à frente dos outros países, se calhar não precisa de ir tão longe, um comentário sobre isto, mas a questão aqui que nós estamos a medir é que todos os braços desse sistema que produz eletricidade que os portugueses consomem têm ajudas, são tarifas. A questão aqui é medir o que é excessivo e o que é que não é. Ou seja, se a remuneração que os portugueses pagam pelo facto de termos um sistema eólico que é importante do ponto de vista ambiental e na lógica do futuro é o que tem que ser, se é adequado ou se não é. Se aquilo que nós pagamos do ponto de vista da produção da energia convencional está adequado ou não é. Chamemos-lhe CAI, chamemos-lhe COMEX, porque percebemos que se o balanço de tudo isto, de facto, se reflete devidamente naquilo que é a conta que os portugueses pagam ao final do mês. E eu gostaria que o Sr. Engenheiro me ajudasse e ajudasse esta Comissão a compreender todo este balanço. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Engenheiro. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, vamos lá ver. O Sr. Deputado tocou em vários assuntos. Ainda há conta que as pessoas pagam. Ainda há conta que as pessoas pagam. O problema está fundamentalmente, eu diria, na parte de metade da eletricidade. Não é? Nós consumimos 50 terawatt-horas, metade está em baixa tensão, são as famílias e são o pequeno comércio, pequenas empresas que, sobretudo, estão dentro da nossa atividade económica interna. E depois, a outra metade, os outros, isto estou a dar números gordos, mas para entendermos, 50, estão, não sei quantos, 20 mil consumidores, não tenho o número na cabeça. Já tive, eram 19 mil e tal a última vez que o vi, mas já foi há 2 ou 3 anos, mas é metade da eletricidade, que são os consumidores que têm transformador. Consomem em média tensão, em alta tensão, em muito alta tensão. E isso é sobretudo o setor que está exposto à concorrência internacional. Okay? São as fábricas, são os comércios, são o turismo, é a agricultura de média e grande dimensão, é a indústria agroalimentar, é todo esse setor. Houve uma decisão política, salvo erro, de há 2 governos, não foi do anterior, penso que foi do anterior ao anterior, mas não tenho a certeza absoluta, que tomou uma medida que eu raramente falo nela e nunca falo nela em público, porque pode mexer com a política da concorrência europeia. Mas que se justifica, porque outros países fazem exatamente a mesma coisa, que é pôr o doméstico a subsidiar o exportador. Eu posso-vos dar vários exemplos na União Europeia, a começar pela maior economia da União Europeia, que faz a mesma coisa, com outros mecanismos. E porquê é que faz pelo preço da eletricidade? Porque se fosse uma ajuda de Estado direta, sei lá, ao investimento, ou às máquinas, ou o que é que seja, já passava no crivo da Direção-Geral da Concorrência de Bruxelas e podia ser chumbada. Portanto, faz com que esta metade dos consumidores não paguem a parte dos CIEGs das renováveis. Como, por outro lado, eles vão comprar ao preço de mercado, e como já foi aqui explicado, o preço de mercado é puxado para baixo pela existência de renováveis, o nosso setor exportador, calçado, têxtil, metalomecânica, turismo, que é concorrencial com os outros destinos, tudo, e também o setor social, hospitais, o que seja, está a beneficiar 2 vezes. Primeiro porque compra a eletricidade mais barata, porque o preço de mercado está puxado para baixo pelo facto de haver PRE, de haver renováveis, que não estaria puxado para baixo se elas não existissem, porque se fosse tudo energia térmica, senhores deputados, e tudo CAIs e COMEX, não tenham dúvidas que o preço de mercado estava próximo do preço industrial.
Porque, vamos lá ver, é uma aberração. O que acontece é uma aberração hoje em dia. Nós falamos no preço de mercado. E o sobrecusto que o Sr. Deputado fala é um sobrecusto que é, como as pessoas sabem, que é calculado o preço a que pagam cada uma das formas de energia, cogeração, eólica, o que seja, menos o preço do mercado, vezes a quantidade de energia. Isto dá o sobrecusto. Eólica, número da ERSE para este ano, é 25% do CIEG, com 500 e tal milhões. Ok. Mas então, como a eólica e os outros puxaram o preço para baixo, maior é o sobrecusto. Quem compra no mercado está satisfeito da vida, porque compra o preço mais barato. Como, por sua vez, não paga nada para o sobrecusto, porque quem paga são os domésticos. Isto é uma vantagem competitiva. Agora, vamos lá ver. Nós, quando saem os números do Banco de Portugal e do Instituto Nacional de Estatística e dizem que as exportações aumentaram e que a competitividade do nosso turismo aumentou, etc., ficamos todos contentes, porque é o balanço das divisas que entram e ganham. Isto é uma decisão política, Sr. Deputado. E é a primeira que pode ser tomada. Baixa logo a conta das pessoas em casa. Eu não sei se será aconselhável. Portanto, se calhar sem ser em sede de comissão aberta, mas em sede dos vossos trabalhos parlamentares mais reservados e com a presença dos membros do Governo responsáveis pela economia e pela exportação, se calhar é melhor pensar duas vezes antes de tomar alguma medida destas. Estou a dizer com o sentido do meu chapéu antigo de há 20 anos. De há 20 anos. Pronto. Porque é complicado estas coisas da competitividade internacional, porque os outros fazem ajudas de Estado deste género. Não sejamos ingênuos. Vamos à Alemanha e isto acontece. E tem mais dinheiro para fazer do que nós. E tem mais dinheiro para fazer do que nós. Segunda medida. Aí o problema já vai ser com o ministro Mário Centeno. Se o primeiro é com os exportadores, o segundo é com o ministro Mário Centeno. É assim. Se vocês forem ver um gráfico, João, aquele gráfico de evolução do preço da eletricidade, o preço doméstico em Portugal só passou para cima da média da União Europeia, mesmo, Sr. Deputado, com todos estes sobrecustos que falou, quando o IVA saltou para 23%. O outro, esse, não o outro, aquele que mostra os dois gráficos. Este. Estão a ver a curva... Então, desapareceu? Está aqui. Lá em cima, estão a ver o momento em que o preço em Portugal passa para cima da média da União Europeia. É muito simples. Se o nosso IVA descesse para a média da União Europeia, 17%, 18%, nós ficávamos abaixo. Agora, senhores deputados, quando isto foi feito, estava cá a Troika, o país estava com a dívida que estava e o Governo precisava a todo o custo de ter receitas públicas. E, portanto, fez o que fez. Eu não me pronuncio sobre... Tenho saudades desse tempo, mas não me pronuncio. Esta é a segunda maior receita. Terceira questão. Desorçamentação. Os chamados custos de interesse geral são, por definição, custos de interesse geral. Não sou eu que vou pôr em causa os vários custos que em vários momentos vários governos foram reconhecendo. Mas há alguns... E são legítimos. Por exemplo, convergência tarifária... Este nem pesa muito, mas ainda pesa uns milhões, mas não é muitos milhões. Convergência tarifária com os Açores e com a Madeira. Eu acho que os Açores e a Madeira... Então os Açores, acho... Desculpe, eu sou lisboeta, mas é a zona mais bonita de Portugal para mim. Pronto. Portanto, seria a última pessoa aqui a dizer que os Açores tinham que pagar mais eletricidade mais cara. Mas é óbvio que produzir e vender eletricidade nos Açores é mais caro. Pensemos nas ilhas pequeninas, com 300, com 500 pessoas, o preço a que sai aquele quilowatt-hora. Mesmo pondo lá uma eólica e pondo uma bombagem, ou que seja uma geotermia nas ilhas maiores. Dizem-me, paguem, como há países anglo-saxónicos, em cada um paga o que custa. Nós fomos na tradição francesa, da continuité territorial. Isto não foi inventado por nós. A Córcega, a Martinique, a Reunião, lá no Índico, o Guadalupe, a Guiana Francesa, no meio do Equador, da selva, pagam como o habitante de Paris. Quem é que paga essa diferença? Os outros 50 milhões ou 60 milhões de franceses que vivem na França continental. Como é óbvio, nós copiámos o modelo. Dizem-me, é justo? É o consumidor português do continente que tem que pagar, se calhar era o contribuinte, porque é uma despesa de solidariedade e de coesão territorial. Sr. Deputado,
no fundo, quem paga acabam sendo sempre os portugueses, só que a chave de repartição é diferente. Se for pelos impostos, é de uma maneira. Se for pelos consumos, é por outra. E nos impostos, as classes que pagam mais impostos têm um nível de rendimento maior. Se for pelo consumo, acaba por apanhar uma base maior, mesmo pessoas de mais baixo rendimento. E eu posso repetir a questão dos terrenos das câmaras, da rede subterrânea, há outras questões. Portanto, há questões de desorçamentação. Isso está fora do CIEG, mas também está na fatura. Eu sou um defensor acérrimo, até porque sou um grande ouvinte da Antena 2, e a seguir a Antena 1, mas a Antena 2 sobretudo, gosto muito. Sou um grande defensor da televisão pública e da rádio pública. E acho que o país ficava muito pobre se não tivesse uma televisão e uma rádio pública de qualidade. Agora, por amor de Deus, toda a gente tem, por exemplo, televisão. Hoje em dia, a penetração do cabo no país é muito grande, até por causa do futebol. Pronto. As pessoas sabem disso. Há TV cabos, há fibra por todo o lado. Não era mais lógico ir buscar os quase 200 milhões de euros? É muito dinheiro, Sr. Deputado. É muito dinheiro. Quase esses 200 milhões de euros antes nas caixas da TV Cabo, ou da Meu, da Nós, da Vodafone, para dizer todos, para não dizer diferenciar, nas assinaturas. Diga, Sr. Pronto, eu não sei dar, mas eu estou a dizer claramente, o coitado do consumidor de eletricidade é que não tem culpa nenhuma, porque ele se calhar nem vê o futebol. Ou não vê os filmes, ou mesmo que veja, ou não vê os filmes do Premium. Pronto. Portanto, Sr. Deputado, se me quer respostas para amanhã, imediatas, as respostas têm que passar na parte fiscal para pormos na média da União Europeia. Ponto. E aí vê-se logo o efeito do preço do doméstico. Teriam que passar, eu próprio não recomendo, pelaquela questão da distribuição da PRE dos dois lados da equação. E eu não recomendo isso, por razões de competitividade da economia portuguesa. Mas isso é a minha opinião como cidadão, não como homem da energia. Pumba. Tinha que passar por outras medidas destas de desorçamentação. Porque o Estado também foi buscar outros dinheiros. Por exemplo, quando houve aquele fundo da investigação que ontem se falou aqui, foram 70 milhões de euros. O orçamento da FCT não tem que ser pago pelas empresas eólicas. Na fatura. Bom, etc. Temos outras coisas. Agora, no médio prazo, ou seja, e o médio prazo não é daqui a 10 anos, é nos próximos 5 anos. Nos próximos 5 anos, Sr. Deputado, eu francamente acho que os frutos que semeámos nos últimos 20 vão ser colhidos. E eu aqui, perdoar-me ao Sr. Deputado, porque sabe que eu, com muita honra, fui fundador do partido do Sr. Deputado também, logo em maio de 74. Mas agora vou dar aqui uma flor aqui aos colegas deste lado da bancada. Eu gostava tanto de ouvir nesta Câmara o Ministro da Economia e Energia ter o mesmo discurso da Teresa Ribeiro, do governo do PSOE, em Espanha. Digo-lhe, era um homem feliz. Acho que ela é uma grande ministra, é uma das pessoas que mais sabem na Europa de energia e de ambiente, e ela faz ontem 8 dias, ontem 8 dias, às Cortes, e fez um discurso sobre energia e clima, em que anunciou boas notícias para Portugal. Olha, Calmarás vai fechar, portanto, com um calendário muito curto, que grande parte das centrais a carvão é para fechar. Eu defendo há anos, Sr. Deputado, que ao contrário de outras pessoas que aqui disseram, que Sines e o carvão, dizendo como aquele anúncio lá das casas, já era. Já era. Não é fechado um dia para o outro por causa dos efeitos da rede, que o Sr. Professor Pérez Lopes ontem explicou, mas é meter no programa de gestão que vamos fechar o carvão em Portugal. Isto tem que ser um objetivo de política. Porque nós não vamos lá de outra maneira em relação ao clima e em relação à saúde pública, se não pusermos... Eu estou ao Sr. Deputado, quem licenciou o PEGO fui eu. O PEGO? Pego? Não se diz PEGO. Ai, desculpe. É PEGO. Olha, é uma luta. Ó, Sr. Deputado, essa é uma história engraçada. Estamos em 1986. Não me esqueça. Não me esqueça.
é uma história engraçada. Estamos em 1900. Eu não sou fundamentalista. Quando eu digo que tenho que fechar o carvão, não é amanhã. É dizer, o decisor político vem aqui ao Parlamento, recolhe a vossa opinião e voto e dá ordens ao sistema elétrico de meter na equação e dizer, os senhores vejam os contratos, vejam a parte técnica e de exploração e a vontade política desta nação é baixar as emissões e cortar o funcionamento do carvão. Apresentem um plano operacional que seja legal, que seja tecnicamente possível e que economicamente faça sentido, que não seja com custos disparatados para ir acima, mas que seja gerível. Mas este é o objetivo político. É para aqui que queremos ir. Pronto. E é essa a função do político. Dizendo um outro deputado, não sei se está aqui na volta, que é meu amigo pessoal e que eu considero talvez a pessoa que foi o deputado europeu que mais sabe de energia, que é dos Verdes, é o Claude Turmes. O Claude Turmes esteve nesta casa aqui na última legislatura, trazido, aliás, numa sessão que correu muito bem ali no plenário, e hoje é o membro do governo responsável pela sustentabilidade do Luxemburgo, que eu conheço bem e é um homem extraordinário. Foi o relator do Parlamento Europeu sobre grande parte das diretivas que dizem respeito às renováveis e às energias, até agora, até passar para o governo. Passou agora para o governo. Este ano já 2018. Se nós seguirmos o exemplo da Teresa Ribeiro, mas também governos de outra luz política, o governo de Macron ou o governo de Merkel, têm programas não tão, digamos, tão expressivos na formulação filosófica, mas tão práticos no mesmo resultado, fechar o nuclear, diminuir o peso do carvão. Isto é o Macron, com o país com 75% do nuclear, e é a Merkel que anunciou logo a seguir a Fukushima que a Alemanha vai fechar o nuclear. Pronto, tem a ver com as metas. Onde é que nós vamos ganhar muito no consumidor doméstico, fechando esta conversa longa? É muito simples, Sr. Deputado. Nós instalamos a infraestrutura, e a infraestrutura é fios, é subestações, é instalações da REN, mas também é software, também é gestão, também é know-how, para gerirmos um sistema elétrico com milhares e amanhã milhões de pontos de consumo e de injeção. Aquilo que se falava ontem, em cada casa, um fotovoltaicozinho no telhado. Milhões. Eu, quando instalei o primeiro fotovoltaico em minha casa, em 2004, 1 kW custou-me um dinheirão, 6.000 euros. O fotovoltaico que eu instalei este ano custa abaixo de 500. Este foi o progresso. Mas nós só podemos instalar milhões de pontos destes, sendo milhares de média tensão, a produzir muito mais barato, se fizermos os investimentos na rede, se pusermos os contadores inteligentes, se pusermos baterias. Senhores deputados, as baterias é o telemóvel de energia. Falou-se até agora muito pouco disto. Nós temos gente muito boa, quer na REN, quer na universidade. Aliás, há uma portuguesa que agora até está nos Estados Unidos, que está na ponta da nova geração de baterias, que são de lítio, mas já têm outras funcionalidades, e é uma portuguesa que está na equipa mais avançada disso. As baterias são um telemóvel de energia, vão ter um efeito profundamente desestruturante das redes que a gente conhecia. É uma rede tipo internet, com cada ponto recebe, armazena e produz. Como nós recebemos informação, guardamos no disco, trabalhamos essa informação e reemitimos a informação, seja fotografias, Instagrams, e-mails, o que seja. O país hoje está preparado para esse desafio. Tem que continuar essa linha de política. Não pode interrompê-la. O último concurso que houve para eólicas foi em 2008, que acabou em 2007. Foi há demasiados anos. Se nós agora fizermos um concurso em moldes diferentes, oferecendo apenas, por exemplo, um flor mínimo de garantia, eu tenho a certeza que tem tarifas abaixo de 50, abaixo de 60 garantido, e em muitos sítios abaixo de 50. Portanto, o consumidor, daqui a 3 anos, além disso, daqui a 2 anos, começam a cair os contratos mais velhos com 15 anos. Automaticamente passam para o mercado dentro da banda de proteção. Portanto, passam para um preço bastante mais baixo do que dos quase 100 que estão hoje. Portanto, Sr. Deputado, a curto prazo as medidas têm que ser aquelas que falei. A 2, 3 anos a fatura vai baixar. Depois, se pusermos tudo aquilo que foi ontem aqui referido, de gestão da flexibilidade, de mudar as regras do funcionamento do mercado, a reflexão sobre a nova regulação, há toda uma reflexão
sobre os mecanismos de regulação que têm que ser feita nesta Casa, em conjunto com as pessoas que sabem disso, os atuais e passados reguladores, para mudarmos a regulação. A organização dos mercados de energia elétrica, para que as baixas do grossista passem para o retalho, ou seja, a baixa do preço do mercado em alta passe para o consumidor doméstico. Todas essas medidas vão traduzir-se em baixas do preço da fatura. Portanto, há medidas de curto prazo e há medidas de médio prazo que vão se traduzir, eu tenho a certeza, num preço de eletricidade em Portugal que vai ser competitivo com os melhores da Europa. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Palavra de novo ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro. A questão que eu tinha levantado das metas de Paris, não fez referência, tem a ver com o facto de se nós queremos ser muito ambiciosos nessas metas e, sobretudo, tendo um regime de tarifas garantidas, se isto não podia distorcer o mercado. E depois também uma outra questão tem a ver com o facto de existir, o Governo anterior ter feito um compromisso, um compromisso para aumentarmos as interligações entre a Península Ibérica e a França, e foi dito aqui nesta Comissão de que esse aspecto, de alguma forma, seria receado por parte dos operadores eólicas portugueses. Queria que comentasse essa afirmação. E uma última questão nesta primeira ronda tem a ver com o Decreto-Lei 35/2013, o que prorrogou o prazo das licenças às eólicas. Tem sido atacado aqui com força, onde se tem afirmado que isto foi um péssimo negócio para o Estado e que foi um grande bónus para os produtores eólicos. Pode-nos ajudar a esclarecer esta Comissão sobre os moldes concretos deste acordo? Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Concluiu a sua intervenção. Passo a palavra para esta fase relativamente às questões colocadas pelo Grupo Parlamentar do PSD ao Sr. Engenheiro Carlos Pimenta. Quero ter a gentileza. O Sr. Deputado está-me a fazer um verdadeiro exame, não é? A primeira... Senhor Deputado. Sr. Deputado. Sr. Deputado. Metas. Eu gosto sempre de ser uma pessoa positiva. E nós reduzimos em Portugal, em 16 anos, a nossa pegada carbónica. Estava em 0,47 toneladas de CO2 por cada 1.000 euros que produzíamos em Portugal e agora está em 0,25. O problema foi que os outros reduziram mais do que nós. E nós perdemos um lugar em termos de competitividade e, portanto, vamos ter que recuperar esse lugar. E porquê? Porque a tonelada de CO2 tem hoje um preço 16, mas quando, nos tempos em que eu estava no Parlamento Europeu e andei a negociar Kyoto, porque tive o gosto de ser durante 10 anos o porta-voz do Parlamento para as alterações climáticas, e éramos 3 que negociávamos, que era a Comissária, o Presidente do Conselho mudava cada 6 meses e era eu para o Parlamento. E na altura os melhores especialistas internacionais, quer europeus, quer do Banco Mundial, o professor Stern, Yale, etc., diziam que ou chegava aos $30 por tonelada, ou isto não tinha um impacto na economia que levasse as fábricas e os produtores e os consumidores a mudarem de vida e a optarem por soluções mais eficientes e menos consumidoras de energia e menos produtoras de emissões. Infelizmente, a União Europeia, pois, implementou mal a questão dos acordos de Kyoto, do protocolo de Kyoto, e o preço do carbono andou pelo preço de nada. Ou seja, ninguém sentia a picada e era mais barato poluir do que não poluir. Com o Acordo de Paris, começou a apertar a tarraxa, começaram-se a pôr programas nacionais mais rigorosos, a própria União Europeia e as Nações Unidas começaram a apertar e hoje já vamos em 16 euros por tonelada. Mas os cálculos que na altura nós fazíamos no Parlamento Europeu e na Comissão Europeia e nas Nações Unidas, de que se não chegasse a 30 dólares por tonelada, a economia real não o sentia, são verdade. Portanto, quando eu vejo Portugal melhorou, mas os outros melhoraram mais do que nós, e nós temos melhores do que nós, toda a Europa da União Europeia antes da adesão dos países de leste. Portanto, nós temos que melhorar mais.
E a preocupação, Sr. Deputado, é tão grande na eletricidade. Porque, veja, o sistema energético, na energia, o sistema energético português continua com o mesmo nível de emissões de 1990. É verdade. Apesar das renováveis, porque só onde se fez esforço foi para a eletricidade. Mas a eletricidade é 1/4 da energia. E nós temos que olhar para a energia toda. Voltamos ao princípio da conversa. Ó, Sr. Deputado, é assim. Desculpem-me lá a franqueza, eu às vezes esqueço-me que já não estou no meio de vocês como colegas e eu peço desculpa porque o protocolo manda que eu falo de outra maneira. Pronto. Mas quando a gente mete gasolina num carro, mete 5 litros e usa 1, os outros 4 é calor no motor e poluição no tubo de escape. O carro tem 20% de eficiência média. Se for só cidade, tem 15% de eficiência. Se for estrada e andar a 80 km por hora, tem 25. Temos médios, tem 20. Isto não há volta a dar-lhe. Agora, se pensar que da maneira como o sistema de transportes e de mobilidade foi construído, muita gente não tem outra alternativa, porque levar os miúdos à escola, ir para o trabalho, etc., do que meter-se no carro, e tem os engarrafamentos todos os dias, no IC19, na ponte, lá em cima na circular ao Porto, etc., isto não tem volta a dar-lhe. Porque a pessoa pesa 60 quilos, mete um casaco que pesa 1 tonelada, o Sr. Deputado pesará a mais, mas pesa 60 quilos, mete um casaco que pesa 1 tonelada e vai utilizar um equipamento que tem 20% de eficiência para transportar 1 tonelada e 60. A maior derrota que tive na minha vida política foi a Ponte Vasco da Gama. Não porque a ponte não seja bonita, porque é, mas porque é a ponte errada no sítio errado. A ponte devia ter sido rodoferroviária ou só ferroviária e devia ter ido ao Barreiro, e não foi por eu ter morado no Barreiro há 6 anos que digo isto. É porque estava lá o nó de saída para sul do caminho de ferro, só as oficinas gerais da CP tinham centenas de hectares lá. Pronto. E não lá está. E eu nessa discussão viva, e depois escrevi o que eu estou a dizer aqui, escrevi na altura, em artigos nos jornais e em conferências de imprensa que dei em Bruxelas, no Parlamento Europeu. É assim, a nossa política de mobilidade, para baixar o que as famílias pagam de energia, tem que ter uma preocupação. Não é quantos quilómetros de autoestrada temos, é quanto tempo e quanta energia eu gasto em média para deslocar um português de 1 quilómetro em circuito urbano ou em circuito interurbano. Se eu conceber a política sistémica, eu percebo que é o desenho das cidades, o desenho dos sistemas de transportes públicos, o desenho das intermodalidades entre as várias maneiras de transporte, passar do barco. Porquê é que Copenhaga funciona? Porque está tudo ligado. A pessoa sai de bicicleta ou sai de carro, partilha carro, entra no comboio, leva a bicicleta no comboio, depois entra no metro, tudo aquilo flui. É como o sistema circulatório, não pode haver tromboses. Se há uma trombose, a trombose é um momento de descontinuidade. E as pessoas, o que é que fazem com o momento de descontinuidade? Pegam no carro, porque não estão para deixar o carro atrás do sol posto, e depois ir a pé, e depois está a chover, e depois tem a criança, e depois tem não sei o quê, e não dá. Portanto, Sr. Deputado, nós no sistema energético português estamos com as emissões de 1990. Agora o Sr. Deputado pense que o preço do carbono vai aumentar, quase certeza, se não os acordos de Paris esqueçamos, e o planeta vai aquecer muito mais do que os 2 e até do que os 3 graus, e a partir de certa altura já ninguém sabe o que é que vai acontecer, porque já não funcionam os modelos da atual dispersão de correntes e da atmosfera, e parte-se o sistema de equilíbrio atual de difusão de energia no planeta, e há outro, não é que o planeta acabe, o planeta continua. É outro planeta, com outras estações, com outro nível do mar, com outro nível de tempestades, é outra coisa. A questão ambiental é a questão mais séria que está em cima da mesa, neste momento, mais séria do que alguns dos conflitos que chamam a atenção dos jornais todos os dias. Pronto, para isso é preciso atacar a energia toda. E nós estamos ainda com as emissões de 90. E, portanto, para atacar as emissões de 90, temos que atacar as renováveis na eletricidade, temos que eletrificar coisas, mas temos que substituir os combustíveis fósseis, Sr. Deputado. O caminho não é só a substituição do carvão, é o petróleo e é o gás. Pronto, isto penso que temos muito para a frente para fazer, e isto é um esforço, mais uma vez, não é o esforço de uma legislatura,
é o esforço continuado de 2 gerações, não é sequer de uma geração, porque é mudarmos a maneira como vivemos. Eu acabei no último slide uma coisa que eu escrevi e que houve amigos meus que viram os slides com quem eu partilhei ontem à noite e que me disseram que era poesia, mas não é. E é o conceito de suficiência. Suficiência é a energia que basta. É diferente de eficiência. Eu, se comprar uma máquina de lavar roupa 3A máximo, a máquina é eficiente. Se eu usar com metade da carga, não é suficiente. O conceito de suficiência é a energia que basta. Eu posso mexer nos graus desta sala e dizer que quero isto a 18 graus porque gosto muito disto muito fresquinho. E o que custa de energia, se calhar é melhor estarmos a 20. Portanto, e depois também é uma certa forma de olhar para os recursos do planeta e produzir menos lixo, produzir menos, consumir menos. Desculpem a expressão, mas é importante pensarmos nisso. Agora, em relação ao Decreto-Lei 35 de 2013. Há interligações. Sr. Deputado, Portugal tem estado bem em relação às interligações. Foi o anterior governo que levou o assunto ao Conselho Europeu. O Conselho Europeu, a França durante muitos anos resistiu, não tínhamos dúvidas. A história era o urso dos Pirineus. Sr. Engenheiro, peço desculpa, não se esqueça, o foco da minha pergunta era se há receio por parte das eólicas portuguesas no reforço das interligações. Não. Então deixemos, mas eu só quero dizer o seguinte, não há receio nenhum. Aliás, é assim, qual é o país que tem o maior feed-in tariff? É a França. 75% da eletricidade é nuclear. Quem é que não... O nuclear tem o quê? É um feed-in tarifa gigantesco. Sr. Deputado, e mais, o Tribunal de Contas francês fez as contas e descobriu que falta mais que o PIB de Portugal, falta mais que um ano de PIB de Portugal, de custos de dinheiro que não está em lado nenhum para desmantelar aquela coisa. São 56 centrais para desmantelar. Quem paga? Vai ser o contribuinte francês durante os próximos 50 anos. E onde é que está o dinheiro? Há um fundo para o desmantelamento que não tem nem um sétimo do dinheiro necessário. Relatório da Cour de Auditores, Tribunal de Contas francês. Não há receio. Sr. Deputado, Decreto-Lei, não há receio e espero que a próxima cimeira corra bem, como a cimeira de 2014, em que o governo português levou isso, como a cimeira em que o Presidente Hollande, com, na altura, o nosso Primeiro-Ministro, como esta cimeira agora com o Presidente Macron e o nosso Primeiro-Ministro e o Primeiro-Ministro de Espanha. Eu sou a favor das interligações, que se cumpra o objetivo dos 10% que estavam previstos há muito na União Europeia e que não estavam feitos. Decreto-Lei, eu pedia aqui o favor de passar o Decreto-Lei, até porque vi um artigo que o Sr. Deputado escreveu e tentei perceber as suas contas. Não, vamos primeiro ao texto, se faz favor. Vamos primeiro ao texto e depois já lá vamos. Não pode deixar o gráfico, deixa estar com o texto não se vê. Deixa o gráfico, se faz favor, João. Muito obrigado. Bom, o que é que aconteceu em 2012? Em 2012, o Governo, que era na altura o Secretário de Estado Artur Trindade e o Ministro Santos Pereira, chegou ao pé dos produtores das eólicas, chamou-os para uma reunião e disse que tinha que fazer connosco uma negociação. Pronto. Estava no programa de ajuda económica e financeira, fazia parte da Troika. E quais eram os parâmetros que eles puseram em cima da mesa com toda a clareza? 3 coisas. Primeiro, queriam dinheiro na caixa, queriam contribuições imediatas, porque para o acordo de estabilização financeira era preciso dinheiro para a dívida tarifária, o Sr. Deputado Emílio Guerreiro e os Sr. Deputados. Portanto, essa era a primeira coisa que eles queriam. Segunda coisa, tinham chegado à conclusão que não queriam implementar o mecanismo dos certificados verdes que estava previsto no Decreto-Lei 2005, porque, Srs. Deputados, só para relembrar aqui isto, o que é que o Decreto-Lei 2005, dizia que aconteceria ao fim de 15 anos das eólicas que estavam licenciadas ao abrigo dos 15 anos, que começam agora a acabar a partir já de 2020, dentro de 2 anos, não é?
Pronto. E eu sei, porque houve umas que eu dirigi como engenheiro a construção, como responsável, e que acabam em 2020. Portanto, sei que estou a falar concreto. Diziam que a partir desse momento não tinham mais feed-in tariff, portanto não tinham mais tarifa, tinham a remuneração do mercado mais a remuneração do mercado dos certificados verdes. Porquê? Para capturar o benefício ambiental. Eu conheço muito bem esta situação. A Itália é assim. Como eu disse há bocado, numa empresa do qual eu também tenho alguma responsabilidade, embora não direta, mas também tenho responsabilidade profissional, um parque eólico em Itália terminado agora está com 113 euros de tarifa, começado a operar em 118. Porquê? E chegou no passado aos 180 euros, porque o certificado verde chegou a 100 euros por megawatt-hora produzido. Portanto, o Governo não queria esse sistema. Queria que o benefício ambiental fosse dado de outra maneira. E também queria resolver um problema de litigância, porque no Governo anterior, e bem, tinha sido mudado o regulamento das redes. Por causa das empresas, no passado, estavam, porque era assim as condições de licenciamento, a vender energia reativa às redes. Aliás, o professor Peças Lopes ontem disse uma coisa, que a gestão da reativa também pode contribuir para baixar os custos do sistema, à parte. E tinha uma receita. Não era muito, mas ainda eram 2% a 3% da faturação, conforme as empresas e os parques e a tecnologia dos parques. Pronto. E quando o Governo, e bem, porque quando o número de parques se multiplica, tem que se impor restrições à reativa, nomeadamente nas horas de vazio e as horas de cheia, conforme as horas do dia, o Governo tinha que mudar o regulamento da rede, senão tecnicamente isto ia dar buraco. Portanto, as empresas perderam essa receita e não foram compensadas. E passaram a ter uma despesa e restrições operacionais e tiveram que fazer investimentos. Instalar baterias de condensadores, etc. As empresas perderam uma receita, passaram a ter uma despesa, houve várias empresas que foram para o Tribunal Administrativo. Portanto, na altura, o Governo disse, vamos acabar com essa litigância, porque todos vocês sabem que aquilo que foi feito por um Governo anterior tinha que ser feito. Bom, portanto, isto foi as 3 exigências do lado do Governo. O que é que as empresas disseram? Ok, mas os empréstimos bancários que nós temos de amortização terminam a meio da década de 20, nós não podemos ter alterações unilaterais do regime remuneratório, porque isso é causa de cessão dos contratos, incluindo com o Banco Europeu de Investimentos, Portanto, temos que negociar um acordo voluntário que possamos vender aos bancos e que garanta, no mínimo, a satisfação dos rácios de cobertura do repagamento dos financiamentos. É o mínimo. Bom, e isto, vieram consultores internacionais, de um lado e do outro. Posso dizer o nome do que trabalhou com as empresas das eólicas, foi a NERA. E eu posso depois mostrar ao Sr. Deputado as projeções. E o Governo disse, ok, então vamos para um regime de mercado, mas eu só dou um prazo para esse regime de mercado protegido. Ou seja, com um teto e um chão. Ou seja, vocês vão vender no mercado e, se querem um chão, eu tenho que pôr um teto. Se não querem teto, eu tenho que pôr um chão bastante mais baixo. E isto deu muita discussão. As previsões que nós tínhamos dos consultores davam uma projeção do megawatt-hora de preço do mercado substancialmente mais alta do que o teto. Mais, só me davam até 6,75% de hipóteses do preço do mercado ficar dentro da banda de proteção que o Governo propunha. De maneira que depois de várias sessões de trabalho e de muito cálculo de modelo matemático, chegámos a um acordo. E o acordo, o Sr. Secretário de Estado, na altura, mandou uma carta para a Associação Representativa das Renováveis, para a PREN, e disse, o acordo é este, é pegar ou largar. E eu só pego se pelo menos 80% ou 85% das empresas aderirem. E não foi fácil, porque a segunda maior empresa portuguesa de eletricidade não queria aderir, porque os seus consultores diziam que iam fazer um negócio, que iam pagar à cabeça 5.000 ou 5.800 euros por megawatt instalado durante uma série de anos, até 2020,
como está a acontecer agora, que estamos a pagar todos os anos. Para quê? Para ter o direito de vender dentro de uma banda de mercado, quando as previsões dos gabinetes de estudos deles era acima da banda de mercado. Portanto, era um negócio que não fazia sentido. Pagar para ter um seguro quando a projeção dos seus consultores estava acima do seguro. Ok. Depois de muita conversa, assinaram. E havia um outro grande operador, esse só de energia eólica, que porque estava muito endividado, nomeadamente junto da banca portuguesa, dizia que se assinasse e tivesse que pôr esse pagamento por megawatt instalado durante estes 8 anos, quando as previsões da NERA davam uma perspectiva de mercado acima do valor do teto, também era um negócio estúpido. E não tinha business plan, não tinha plano de negócios que aguentasse isso. Acabou por assinar, depois de bastante. Mesmo assim, houve umas centenas de megawatts que não assinaram. Há umas centenas de megawatts que não assinaram. E eles distribuíram-se pelas 4 hipóteses de 7 anos ou 5 anos de ter teto e chão, floor e cap, ou de só ter a proteção mais baixa dos 60 euros por megawatt-hora. Distribuíram-se. Ok. Portanto, o acordo acabou-se em outubro de 2012, salvo erro. As datas podem ser precisadas com as trocas de correspondência que há entre o Governo e a Associação das Renováveis. Eu não sou nem da direção da Associação nem do Governo, mas conheço as cartas, mas não as tenho comigo, não tenho cópias. E o acordo foi à Troika. E o FMI, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia aprovaram o acordo. E, portanto, o Governo aprovou em Conselho de Ministros e, em fevereiro de 2013, publicou o diploma. E as empresas começaram a pagar e estão a pagar há 8 anos. Agora, se o João faz o favor de... Eu vou deixar este documento, Sr. Presidente, para os senhores deputados terem isto, está bem? Vou juntar aos documentos, depois são distribuídos por todos. Os senhores deputados e os senhores relatores, vamos a ver, porque eu acho que a gente se entende. O que é isto que está aqui? Isto que está aqui é uma análise de sensibilidade. Ou seja, eu não sei hoje qual é o preço de mercado na próxima década. Não sei. O preço do mercado da eletricidade vai variar por muitos fatores. Olha, o barril de petróleo o ano passado estava a 45 dólares. Este ano está acima de 75. Se nós o ano passado tivéssemos adivinhado, tenho a certeza que o Sr. Ministro Mário Centeno, mesmo sendo forreta, teria com certeza mandado comprar o equivalente ao consumo todo do país de 2018 em 2017 e tinha poupado 30 dólares por barril. E até se ainda tivesse algum dinheiro de caixa de sobra, tinha comprado 2 vezes o consumo e este ano estava a vender uma vez e a ganhar 30 dólares por barril no mercado de futuros. E para o ano, quanto é que vai ser o barril de petróleo? É 75? É 80? É 60? O que é que acontece no Médio Oriente? O que é que acontece com o Sr. Trump? O que é que acontece? Não sabemos. Se soubéssemos, um país que importa o petróleo todo que nós importamos, estávamos a jogar como há jogadores profissionais no mercado de futuros que fazem a sua vida a ganhar a apostar contra o mercado. Quando o mercado diz que vai subir, eles apostam. Ao contrário, quando o mercado diz que vai descer, eles apostam ao contrário. O país não pode ser gerido assim. Tem que ter uma parte da sua energia protegida. E é isso que as renováveis fazem, porque são custos controlados e conhecidos e que não variam. E tem outra parte no mercado de futuros, chamemos assim. Compra à medida que o preço vai evoluindo. Mas também é o preço do CO2. O preço do CO2 estava a 6 euros aqui há uns anos, hoje está a 16, amanhã eu espero, porque senão não há acordo de Paris viável, que esteja a 30. Portanto, o preço da eletricidade, senhores deputados, o preço da eletricidade, eu pulo aqui a variar entre 50 e 110. Entre 50 e 110. Não é, senhor deputado, eu podia ter posto mais. A cidade de Los Angeles e outras cidades da América que estão em regime de mercado puro chega a $1000 o megawatt-hora. Num dia de agosto ou de julho, com muito calor, a 40 graus, e aquela gente toda a pôr o ar-condicionado no máximo, tem picos de consumo que o preço ao consumidor chega a $1000. Eu não gosto desta lotaria. Eu acho que a energia é um bem
tão precioso e tão essencial às pessoas que pelo menos uma parte dela tem que ser previsível. E, portanto, tem que ser controlada. O resto, quanto é que custa o petróleo? Quanto é que custa o euro face ao dólar? Quanto é que custa 1 milhão de BTU de gás natural? O carvão que subiu de preço da tonelada de carvão recentemente. Quanto é que custa o CO2? Depois, se é um ano úmido ou um ano seco. Imaginam que este ano a seca tinha continuado. E que em março, em vez de ter começado a chover, tinha continuado a mesma seca que estava o ano passado. Nós agora estávamos aqui ao tio. Tínhamos as barragens vazias, não era só um problema de incêndios e de agricultura, era um problema de energia elétrica. Não contávamos com a cascata do Douro, tínhamos milhares de megawatts de hídrica a não funcionar, tínhamos que ter a térmica no máximo e com o barril de petróleo a $75, o petróleo e o mercado aos preços a que está, quanto é que, então é que lhes digo, aí é que íamos ter verdadeiramente um grande aperto no custo da energia. Eu fui ver hoje, antes, quando estava a tomar o café, antes de começarmos a nossa sessão, a quanto é que está o preço do mercado do dia de hoje. Estava a 65. Por isso é que pusemos aqui isto. Se o preço do mercado for a 65 na próxima década, em média, o sistema ganhou e as empresas perderam. Eu não consigo ver aqui o gráfico. Quanto é que é, João, se faz favor? 300 milhões de euros. Ok? Agora, vai ser 65? Aqui, o sistema elétrico, ou seja, os consumidores, ganhavam 300 milhões. Tinham feito, ou seja, o segurado, que foram as empresas, porque podemos estar a imaginar que este pagamento que estamos a fazer todos os anos é como estar a pagar um prémio de seguro para ficar com o preço de mercado entre um teto e um chão, não é? Quanto é que vale o prémio de seguro? É assim, se o mercado estiver entre o teto e o chão, pronto, já era assim, paguei e não devia ter pago, porque o mercado já me estava a dar o preço que deu. Se o preço de mercado estiver acima do teto, fui burro, porque tinha vendido muito mais caro. E ainda por cima paguei para vender mais barato. Se o preço de mercado estiver abaixo do chão, aí o seguro funcionou, porque recebeu pelo preço do floor, em vez de receber por um preço de mercado mais baixo. Neste gráfico, senhores deputados, Emílio Guerreiro e os senhores deputados da Comissão, o que é que eu estou a considerar, para ser perfeitamente transparente e para se poderem fazer as contas? Estou a considerar exatamente os megawatts que aderiram ao esquema do que o Governo propôs em 2013, que foram 4.832. E estou a distribuí-los exatamente pelas 4 classes de seguro que puderam aderir. 5 e 7 anos, e só com o chão a 60 euros a tonelada de 2021, final de 2020, ou com o chão e o teto 74,98. Ok? Portanto, está procurado ser feito com rigor. Fui buscar o número de horas anual correspondente ao mix do portfólio eólico que está instalado para estes 4.800 megawatts. Fui usar, como não há certificados verdes e a única coisa que está aqui a ser considerada não são os outros malefícios ambientais, são apenas o CO2 para o clima. Não estou a contar com a poluição, com a saúde, com as outras coisas todas. Só estou a contar com o mesmo fator que estava na fórmula do feed-in tarifa, que é o número de gramas de CO2 que são utilizadas para fazer 1 kWh de gás ciclo combinado na central mais eficiente, que são 370. Para os senhores deputados terem a certeza, eu fui ver hoje no site qual era a emissão do parque elétrico em Portugal. Hoje estávamos a emitir, às 9 horas da manhã, 407 gramas por quilowatt. Portanto, eu não estou a considerar os 407, que é a realidade, estou a considerar as emissões teóricas da central mais eficiente que seria construída em vez dos eólicos. Ok? E, portanto, estou a reduzir o valor do certificado verde apenas às gramas de CO2. Portanto, mais conservador que isto, acho que é difícil. E estou a considerar o preço do CO2 de hoje, 16. Se isto continuar a 16 na década que vem, não há Acordo de Paris que lhe valha, porque não vai acontecer. Portanto, é natural que suba para 30. O que é que está aqui também considerado? Estão considerados os pagamentos, aquilo que o Sr. Deputado Jorge Costa falava, os 200 milhões, mas são os 5.000 e 5.800 rigorosos de 2013 até 2020,
pagos pelos 4.800 e não sei quantos, nas suas diferentes classes, em que uns pagam 5.800 e outros pagam 5.000. Pronto, está considerado. Taxa de inflação. Taxa de inflação. Até ao dia 2 está considerada a inflação real. Do dia 2 até 2021, 1,6, que penso que é a mesma... Pronto, mas 1,6 até... Pronto. E daqui para a frente, os dois. Pronto. Portanto, procurei. E a taxa de desconto está a 7,5, mas penso que é semelhante também àquela que considerou. Portanto, o que é que este gráfico mostra, senhores deputados? Tomando em conta a atualização do preço do floor e do cap feito pela taxa de inflação, ok? Porque os valores estão fixados em 2012 para 74, mas entretanto houve uma taxa de inflação e, portanto, quando lá chegarmos vale menos. Considerando os pagamentos que foram feitos. Considerando os pagamentos que foram feitos. E considerando o preço de mercado mais apenas o preço do CO2, que não reflete de todo o que seria um preço de certificados verdes, mas tomando isso como o preço da... O que é que nós vemos? Nós vemos se o preço de mercado for acima de 57 euros, é 57, não é? Eu não consigo ver bem daqui, mas é 57. Acima de 57 euros por megawatt-hora, o sistema, ou seja, os consumidores estão a ganhar e os produtores estão a perder. E isto está de acordo com as previsões que nós tínhamos em 2012, mais ou menos. Não tínhamos estes gráficos, nem nada que se parecesse, mas tínhamos a previsão dos nossos consultores que diziam que a probabilidade disto ser bom para nós em termos meramente financeiros, de estar-se a pagar 5.000 ou 5.800 euros por megawatt durante estes anos todos, à cabeça, ou seja, os produtores estão a pagar para a rede, para o sistema, para a dívida tarifária, à espera que de 2021 para a frente tenham a tal proteção ou tenham só a proteção de baixo. Pronto, os que aderiram. A probabilidade de que essa proteção vale qualquer coisa só é positiva para o lado dos produtores eólicos até 57. Aqui é o que eles estão a ganhar. De 57 para cima, quem ganha são os consumidores, o sistema elétrico, porque vai pagar eletricidade de origem eólica mais barata do que pagaria se fosse a soma do mercado mais os certificados verdes. Sr. Deputado, isto é uma análise de probabilidades que procura fazer uma análise do que é que acontece para diferentes valores do mercado. Eu não sei dizer qual é o valor que vai ser em 2021. Aqui está previsto que os valores de cada um destes valores é atualizado para a frente a 2%, ok? Como valor médio. Portanto, se tivéssemos um valor de 65, por exemplo, porque é o valor do dia 2, estaríamos no ano seguinte a 65 com uma inflação de 2%, e depois 2%, e depois 2% e 2%. É claro que se depois o mercado fosse mais para cima ou mais para baixo, teríamos que fazer outro gráfico. Ó, Sr. Deputado, eu só queria, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, eu quero agradecer-lhe muito, porque é assim, esta negociação foi uma negociação feita entre gente séria e de boa fé. De um lado estava o Governo, o Dr. Trindade e o resto do Governo, e do outro lado estava uma comissão de gente, de técnicos e de peritos, eu fiz parte dessa comissão, que procuraram negociar, e negociaram com transparência. E negociaram com números e modelos e folhas de Excel e muitas reuniões. E nós, quando chegámos a um resultado, nós podíamos ter dito, o senhor não pode mudar isto. E se o senhor mudar isto unilateralmente, nós vamos para os tribunais e para a litigância. Mas o país estava no estado em que estava. Todos os setores eram chamados a dar uma contribuição. E este foi o acordo. E a Troika aprovou. E o dinheiro está a entrar na caixa do Estado, ou melhor, na caixa do sistema elétrico. E o que é que os consumidores sabem? Sabem que vão ter uma eletricidade com um preço que está contido entre o máximo e o mínimo para aí 1/4 de eletricidade. 1/4 de eletricidade tem isto. Os outros vão variar conforme o preço dos combustíveis, que nós não sabemos quais são, até acabarem os CMECs e os CAIs. E ao menos esta parte de eletricidade eu tenho uma gama de variação. E que é muito menos do que é hoje. Porque o Sr. Deputado sabe que hoje tem 2.000 e tal megawatts de eólico que até daqui a 2 anos ainda tem remunerações correspondentes ao processo concursivo de 2002 e que estão nos 90 e muitos à volta de 100. E que isso acaba e que eles deixem cá para dentro deste.
E, portanto, a minha resposta, a par do CIEG da eólica, dentro de 2, 3 anos, Sr. Deputado, vai diminuir drasticamente, para não ser acusado nessa altura de poder estar a anunciar já uma coisa que eu penso que vai acontecer, que é passar para 0, mas pelo menos diminui drasticamente, mas drasticamente.